Bloxfruits está falindo. Salve, rapaziada, eu sou o Buzz e hoje nós vamos falar sobre por que o Bloxfruits está falindo, está decaindo. Primeiramente, eu peço perdão por estar gravando no Brawl Stars em vez de qualquer jogo do Roblox. Eu não consegui gravar lá porque nenhum jogo parecia que permitia este gravador que eu uso para gravar. Mas, bom, vamos começar a falar sobre as partes que o jogo teve o maior pico de fama. Bom, lá pra 2022, no finalzinho, ele teve uma fama absurda, todo mundo começou a jogar mais, foi bem por aquela época. E lá pra 2023, em setembro, dia 21, quando foi na atualização do Leviathan, teve muita gente que jogou mesmo. Muita gente. Em 2024, depois teve a atualização que o box já não tava tão famoso, que ele já tava com uma fama horrível. Mas bom, agora vamos para outro tópico, até porque isso nem dá para considerar como um tópico de tão curto. Mas bem, o Bloxfruits, ele tá cheio de problema, principalmente envolvendo os desenvolvedores e administradores do jogo. Bom, vamos começar. A demora para atualizações. Se vocês forem comparar com outros jogos, como Block Rivals, Grow Garden ou até mesmo o Dead Rails, apesar de que é o dobro, mas de qualquer forma, comparar com jogos que atualizam semanalmente, com um jogo que demora no mínimo 3 meses para atualizar, mas o jogo tem uma grande equipe mesmo, e muito boa, não é uma equipe ruim, cara, uma equipe muito boa e tem uma fama. Agora, sinceramente, desde janeiro para hoje, exatamente hoje, o Bloxfruits perdeu mais da metade dos jogadores. Mais da metade dos jogadores, pra vocês acreditarem. Ele tem uma fama ruim agora de só trazer. Eles trouxeram uma atualização quase pronta, no qual foi a da Dragon, depois de um ano. Eu não tô nem brincando. Eles trouxeram a atualização da Kitsune, se não me engano, um mês depois, o que foi quase que um milagre. Não eu tô falando da parte da atualização que teve da Dragon, mas eu tô me referindo depois que teve a atualização do Leviathan e tal. Depois eles trouxeram a da Kitsune, um mês depois. E em dezembro teve uma atualização pequenininha sobre o Natal. Eles não comemoraram o Valentine's Day, nem em 2024 e nem esse ano. Os ADMs, eles já viram que o negócio tá falindo. E eles não querem mais nem saber. Também um outro problema, na atualização da Dragon, eles criaram os tokens da Dragon. Quem tinha a Dragon, perdeu. Mano, isso é um absurdo. Os caras tiveram um trabalho, gastaram muita grana. Depois de gastar tanta grana, sofrer pra conseguir uma fruta dessa, os ADM vão lá, transformam o token da Dragon. E quando eles voltaram com um problema, depois de tanta reclamação, meio que eles não devolveram a quantidade certa, a quantidade exata. Eles devolveram por volta de metade ou até menos, se duvidar. Muito pouco. O que foi uma falta de responsabilidade dos ADMs. Porque foi muito dinheiro que alguns youtubers como eu não me recordo do nome de alguns deles. E até os que amavam tanto o jogo como um Royale, agora já reconhecem que o jogo é um lixo. Eles perderam muita fama com o que fizeram. E ainda tiraram muita coisa dos jogadores e deixaram a Dragon muito cara, 5 mil Robux. E eles praticamente, dessa forma que fizeram, foi uma forma de obrigar os jogadores a comprarem a fruta, o que é um absurdo.
Porque 5 mil Robux é uns 500 reais pra cima. Uns 300 e tantos, 400 e pouco. Se for levar em consideração. O que é um absurdo, cara. Porque não tem muita gente que tem condição de comprar isso. O Bloxroot, por volta de janeiro, ele tava com aproximadamente um total de 450 mil jogadores online. Dos momentos, né? E naquela época tinha lançado a Yeti, que eles lançaram rápido também, porque já deviam ter preparado. E eu acho um absurdo isso. Agora vamos pro próximo tópico. O que vai matar mais ainda o Bloxroot? Hoje, dia 25 de julho, vai lançar o Bloxias. E um jogo que já está sendo muito esperado pelos fãs de One Piece e os jogadores de Bloxroot. Logo, isso vai matar mais ainda o Bloxroot. Eles provavelmente só estavam jogando Bloxroot, que era o melhor jogo de One Piece que ainda tinha e dá pra jogar. E ele vai chegar muito bem, principalmente em gráfico, pelo que eu vi. E do jeito que o Bloxroot estava morto, isso só vai matar ele de vez. Só vai dar um golpe final, se podemos dizer assim. Porque se ele já tá com 200 mil players hoje, e ele tava com 400 mil há alguns meses atrás, imagine agora, vai descer pela metade isso. E aí ele vai virar só um jogo genérico, um dos jogos mais famosos que já tiveram da plataforma, com 50 bilhões. Falando nas visitas, os ADMs não tiveram responsabilidade de dar nenhum presente depois de 10 em 10 bilhões de visitas que tinham sido conquistadas, o que até aí não é um ponto tão crucial. Mas, sinceramente, se você demora tanto para atualizar um jogo, você deixa ele tão genérico a ponto de ser só a mesma coisa. Aliás, eles abusam muito da melatonina, que é a recompensa de quando você ganha alguma coisa. Não é bem assim, é um estímulo do seu cérebro. Eles abusam disso para poder faturar mais. Só nisso aí já dá pra ver a estratégiazinha deles, que já caiu. Porque hoje em dia ninguém mais quer saber. Ninguém mais. Você vê como tá hoje em dia? Quase ninguém entra mais. 200 mil players não é pouco, até porque tem muito jogo que é bom, merecia ter mais e não tem. Porque agora vamos para um tópico geral, para falar de coisas mais gerais. Porque o que eles fizeram com os jogadores foi muito paia. Porque os jogadores esperaram tanto tempo por causa das promessas vazias dos Iolis, de dizer, a atualização vai ser em julho. Eu não sei bem se foi os jogadores que disseram isso, ou foi uma fake news espalhada, não lembro, não me recordo. Ano passado falaram que assim, em julho, todo mundo animado, e não foi. Simples. Esse jogo tem muito problema. Bug com script. Falando agora em script, tem muito script. Os ADM estão um pouco se lixando. Mas isso é mais problema do Roblox do que do Bloxroot. Mas bem, um sistema que é assim, um jogo que é assim, quem que quer jogar mais? E é capaz que o Bloxroot não fique nem com 100k de players depois de sair. No máximo uns 50k. Ele tava com 1 milhão. Teve uma época que ele chegou na atualização da Dragon, 1.500.000. Travou o Roblox. Mas hoje em dia é difícil chegar em 300. Triste a realidade. Mas agora isso eles só estão pagando algumas consequências do que fizeram. Porque, sinceramente, isso foi muito sacanagem. Porque prometeram tanto essa atualização. E depois de só um ano e mais, foi mais, 1 ano e um mês e pouco, foram fazer isso. Uma promessa vazia e uma decepção total.
Porque, sinceramente, cara, é muito triste uma coisa dessa. Essa você esperar animado pra ter uma decepção dessa no jogo. Isso é muito errado, cara. O que eles fizeram com os jogadores. Jogadores que amaram, esperaram tanto no jogo. Deram várias chances pro jogo. Que esperaram muito. Porque o Blox Fruits, se você ver, é muito repetitivo, cara. Você só farma até pegar nível máximo. Depois eles botam mais 100 levels. Aí você tenta pegar uma fruta boa, né? Porque é muito difícil você pegar uma fruta decente. E depois pegar todos os itens. Até porque a CDK, a Curse do Katana, que é a katana do... Putz, esqueci o personagem. Tem tanto tempo que eu não assisto One Piece. Não vou citar, não. Você precisa de quase, mais ou menos, umas 10 horas de gameplay pra pegar. Um absurdo, cara. Isso é um absurdo, mano. É muito tempo, cara. E também, alguns outros problemas, como... Bem, voltando ao assunto sobre a repetição do jogo, que é muito claro, porque eu esqueci. O jogo é muito repetitivo. Bem, voltando, como eu já falei do farm, aí você pega todos os itens do jogo, você pega muita grana pra, sei lá, comprar uma fruta da loja que tá. E aí você farma a maestria, que só pra uma fruta mítica, você tem que farmar 300 de maestria. Você não tem noção tanto de tempo que você fica sentado ali farmando com os NPCs. Aí depois você vai PVP. Agora, me responda. Como você vai PVP num jogo falido? Porque, sinceramente, hoje tá falido. Antigamente era muito bom. Agora, eles perderam um jogo que tinha um potencial enorme, um potencial absurdo, que já foi muito famoso. Eles vão lá e jogam no lixo. Por quê? Ganância. Simples. Ganância eles tiveram. E agora não foi qualquer ganância, não. Porque como é que um cara faz uma coisa dessa, mano? É muita ganância. E se for levar pelo lado do dinheiro, eles perderam muito mais. Porque se não fosse pela preguiça deles ficarem lá só de boa, em vez de focar no jogo, se não fosse por isso eles teriam ganhado muito mais dinheiro do que ganharam atualmente. Se for levar em consideração a ganância. O que eu acho um absurdo, cara. O jogo tinha muito potencial e desperdiçaram. Eu fico muito triste com isso. Como ex-jogador. Porque é muito paia uma coisa dessa. Muito paia. Sinceramente. Agora eu vou retratar alguns pontos. Daqui a pouco, o Blox já tá com 50k de jogador só online. Não é pouco, tá? Mas para jogos grandes, é. Daqui a pouco ele vai estar com essa quantidade. E depois disso não vai demorar muito não pra ele cair. Porque quem que vai jogar um jogo repetitivo? Porque depois disso é só PVP, 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 PVP. Não tem mais nada, cara. Nada. É só PVP. Pra pegar 30 milhões de bounty e depois acaba. É só atualização. E um jogo que é repetitivo, não tem nada de novo, porque a atualização é de uma vez e nunca. Quem que vai jogar um jogo assim, cara? Não tem condição. Por isso que o Blox Fruits vai fazer tanto sucesso, se ele for diferente do Blox Fruits. Não tem condição, mano. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Perdão por algumas partes que eu gaguejei, eu tive alguns problemas. É porque eu não fiz um roteiro e eu esqueci o que eu ia falar. Mas bom, esse foi o vídeo. Falou, fui e tchau. Mas antes, Deus abençoe todos vocês. Falou!